já citei aqui um exemplo de Enoque, um homem que dependia de Deus, dava para ver que ele dependia de Deus, assim também como Elias, um homem que dependia de Deus e andava com Deus. Agora eu quero trazer também um exemplo aqui de um homem, um personagem bíblico que deixou de depender de Deus, se tornou independente de Deus. A Alessandra já até começou a falar sobre ele, mas eu quero continuar falando sobre ele, que é o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Olha só o que está escrito em 1 Samuel 13, um exemplo de um homem que se tornou independente de Deus. Diz assim: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Olha só, Saul é um exemplo de um homem que se tornou independente de Deus. Ele era dependente de Deus, mas chegou um momento que sabe, né, o poder, né, a glória dele como rei, o egoísmo, o orgulho começou a aflorar na vida dele, ao ponto de ele tomar o lugar de um sacerdote, dele fazer sacrifício que não era ofício de um rei, somente do sacerdote, no caso Samuel. Então ele cometeu esse erro. Ele se achou, eu sou rei, então eu posso ser sacerdote também, quem sabe eu posso ser profeta, eu posso ser juiz. Ele se achava já todo poderoso. E o orgulho, ele abate o homem. E ele, nesse momento, Samuel chegou e disse: olha, que loucura você fez. Deus poderia ter confirmado o teu reino para sempre em Israel. Agora o teu reino não subsistirá. Deus já escolheu um outro, segundo o coração dele, que era Davi. E esse reino é que vai prosperar Israel. E foi o que aconteceu. Saul, mais lá na frente, veio a morrer, e Davi se tornou rei de Israel, e a descendência de Davi gerou até o Messias, filho de Davi, Jesus, e o reinado de Davi se tornou para sempre na terra. Então, nós aprendemos com Saul o que não fazer: se tornar independente de Deus e caminhar para a morte. Só há vida em Deus. Só há vida em Deus. Então, se nós queremos ter vida, temos que depender de Deus. Como a parábola da videira. Se nós estamos conectados com Jesus, nós temos vida. Então, dependência e vida em Jesus. Dependência ou morte sem Deus, sem Jesus. Então, se nós dependermos de Deus, estivermos conectados com Jesus, nós temos vida. Porque o próprio texto bíblico diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Agora, se nós escolhermos ser independentes, infelizmente, o caminho é a morte, física, espiritual e eterna. Salmos 9:10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Por que eu estou falando tanto de confiança quando o tema é dependência? Se eu dependo do Senhor, eu estou confiando nele. Se eu confio no Senhor, eu estou na dependência dele. Eu sei que o melhor ele vai fazer. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não vai querer o meu mal, ele não vai me dar pedras. E até quando vier a adversidade, até quando vier aquele problema, tudo vai cooperar para o meu bem. Aquilo vai me forjar, aquilo vai me fortalecer como serva de Deus, e aquilo vai ser útil para o reino. Até o momento ruim, até o momento adverso, eu consigo vislumbrar que Deus ele está no controle, que Deus ele está no comando, e ele não me desampara. Ele não te desamparou, nunca ele te desamparou. Nessa pandemia ele não te desamparou. Ainda os que perderam algum ente querido, Deus não te desamparou, Deus não esqueceu de ti. Deus olhou o teu clamor, ele olha as tuas orações, ele ouve tudo que tu estás dizendo.
Creia que Deus, ele não te desamparou. Agora, não desamparar não significa atender tudo que a gente está pedindo, porque Ele sabe o que é melhor. É que nem um filho quando pede para o pai: pai, eu preciso comprar isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, pai, compra isso, eu preciso. E o pai sabe que aquilo não é o melhor. Então Deus sabe o que é melhor para a gente. Precisamos confiar na soberania de Deus. Deus é soberano e Ele, a vontade dEle é melhor do que a nossa. Ele tem planos maiores, melhores para a tua vida, para a minha vida. Mas sob uma perspectiva bíblico-teológica aqui, cristã, espiritual, aqui é independência e morte. Porque se você ficar independente de Deus e de Jesus, ficar fora da videira, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se o ramo se desconectar, ficar independente da videira, essa independência vai levar à morte. Então é independência e morte. Por outro lado, se você depender de Jesus, estar conectado com Ele, vai haver uma dependência. E o fruto dessa dependência é vida. Vida espiritual, vida física e vida eterna para com Deus. Essa dependência que vai gerar vida para nós, para a nossa vida, é só estando conectado com o Senhor. Então, a gente vê que, na verdade, o que a gente pensa que é liberdade não é bem assim. Não é bem uma liberdade. Então, alguns podem estar dizendo: eu não vou depender de Deus, eu vou depender de mim mesmo. Mas, na verdade, a gente vai estar sempre dependente, se não de Deus, de outras coisas ao redor. E muito cuidado, porque isso pode nos levar à ruína, pode nos levar à perdição e a perder o nosso maior presente, que é a vida eterna. Salmos 27, uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, eu, você, meu esposo, todos nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles, os que confiam em carros, os que confiam em cavalos, eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantaremos e nos manteremos em pé. Se mantenha em pé, não porque você é maior, não porque você é melhor, mas porque você é dependente do Todo-Poderoso. Você é dependente do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que te mantém em pé, é isso que nos mantém em pé. Quando nós pensamos o conceito de dependência e independência, será mesmo que a independência, até que ponto a independência ela é algo bom? Até que ponto nós entendemos que realmente alguém é independente ou uma nação é independente, alguém ou algo é independente? Olha só, será que o Brasil realmente é independente hoje de Portugal? É independente dos Estados Unidos? É independente da China? Será que existe algum país no mundo que seja independente? Não existe isso. Esse conceito de independência é o ideal, mas não é o real, no sentido político, econômico, geográfico. Então os países que tentam se isolar, na verdade, eles começam a sofrer, começam a faltar. Então esse conceito de dependência e independência é relativo no que se refere a relacionamento nacional, internacional, de municípios, estados, por aí vai. E nós, como pessoas, será que nós somos independentes? Ou será que nós somos dependentes? Até que ponto? Existe uma filosofia aí de vida de que a mulher ou o homem tem que trabalhar, tem que se formar, tem que estudar para que ele alcance a sua independência na vida. Até que ponto isso é real ou é só um ideal? Será que isso realmente é a solução para tudo? Mas tudo isso está num contexto ainda horizontal, de homem para homem, de chefe para empregado, de esposo para esposa, de filho para pai. Tudo relacionamento de dependência e independência numa esfera horizontal. Mas a nossa vida não é só horizontal, é também vertical. É um relacionamento com Deus. E como é que está a minha relação de dependência ou independência com Deus? Não é? Então aqui eu separei, por exemplo, 3 tipos de dependência. 4 tipos. Dependência, falsa dependência, fraca dependência, forte dependência e total dependência.
Você vai ver onde é que você vai estar agora. Então, falsa dependência. Eu sou dependente. Não, eu sou dependente de Deus, eu sou dependente não sei de quem. Será que é mesmo? Vamos focar aqui em Deus. Dependência vertical. Dependência, falsa dependência. Diz que depende de Deus, mas na verdade depende de si mesmo e dos outros. Será que isso pode acontecer, Alessandra? Sim, sem dúvida. Isso é uma falsa dependência, então. É uma hipocrisia dizer que depende de Deus, mas na verdade depende só de si mesmo e dos outros, né? Isso é uma falsa dependência. Existe uma independência mesmo daqueles, por exemplo, que são ateus, são agnósticos. Então, para eles, Deus não interfere em nada na vida deles. Então, eles são independentes, totalmente independentes de Deus. E isso daqui já entrou mais um tópico aqui que não tinha, independência total de Deus. É no caso do agnóstico e do ateu. E também tem a fraca dependência. Diz que depende de Deus, mas vive ansioso, preocupado, dependendo mais de si do que de Deus, do Senhor. Olha só, como é que eu digo que eu sou dependente, mas eu vivo ansioso, preocupado, a cada dia, não durmo direito? Que dependência é essa? É uma fraca dependência. Agora existe também uma forte dependência. Aí você pode pensar, não, é aí que eu estou nesse grupo aí, forte dependência. Será? Olha só, depende de Deus em quase tudo, mas ainda não consegue depender dele completamente em algumas situações. É forte dependência? Porque depende de Deus em quase tudo, mas tem alguma coisa ali, alguma situação que ainda não consegue depender. Isso pode acontecer? Pode. Mas não acontece, só pode. Só pode. Ou acontece? Acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com os que acham que são fortes, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tem gente que se acha tão ali crentão, tem gente que se acha tão forte aí na fé, mas na hora do problema vê que não está tão forte assim não, vê que a casa não está assim tão firmada na rocha não. Tem gente que balançou muito, inclusive, e assim pode acontecer que nós somos carne também. Uma hora a gente está bem, outra hora, se a gente não vigiar, a gente se afasta de Deus. Então, ainda que hoje a gente esteja bem, não é por causa disso que vai relaxar. Não é por causa que eu estou bem hoje, que eu vou estar bem para sempre. Não, tem que permanecer firme no Senhor para continuar firme no Pai, dependente sempre. Senão vai ter momentos em que realmente... E até é bom, sabe, a gente achar que tem assim essas fraquezas. Todo mundo tem essas fraquezas. Se a gente se acha tão perfeito, não é bom. Muito bem. Então é isso. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa live, né? Dependência ou morte. Você já deve ter se encontrado em alguma situação aí. Então já falamos aqui sobre dependência, independência, falsa dependência, fraca dependência, forte dependência. E agora eu quero falar de uma dependência total dependência, e a gente vai concluir aqui, né? Total dependência, onde é que eu vejo total dependência na Bíblia? Eu vejo em Filipenses 4, 11 até o 13. Filipenses 4, 11 até o 13. Vou pedir para a Alessandra ler aí. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto em estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância quanto de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então eu vejo aqui uma total dependência. Que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve aqui aos Filipenses, né? Dá para entender e ver aqui que realmente Paulo, ele era alguém que dependia totalmente de Deus. Quando ele diz, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, em toda e qualquer situação, ele aprendeu a viver contente. Ou seja, ele dependia de Deus para tudo. Pandemia!
dependia de Deus. Não tem pandemia, dependia de Deus. Está faltando alguma coisa aqui em casa, depende de Deus. Tem tudo aqui em casa, estou contente, estou dependendo de Deus. Né? Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a estar alimentado como a ter fome, tanto a ter em abundância como a passar necessidade. E no final ele termina: tudo posso naquele que me fortalece. Quem era que fortalecia Paulo? Era Jesus. Ele falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, como eu sou de Jesus. Paulo andava com Deus. Paulo dependia de Deus. E essa dependência dava vida para ele, dava coragem. E ele conseguia viver contente mesmo com as dificuldades, com as lutas diárias. Sejamos dependentes de Deus para vivermos a vida plena que Deus tem planejado para cada um de nós. Deus tem planejado o melhor para cada um de nós. Precisamos crer, tomar posse e viver na dependência. Viva nessa dependência e seja feliz. Trazendo para a nossa vida cristã, nós vimos aqui que, na verdade, nós precisamos de dependência para ter vida. Dependência e vida. Se nós formos dependentes de Deus, estivermos ligados na videira, como ramos, nós temos vida. Dependência e vida. Agora, se nós formos independentes de Deus, aí o resultado é a morte. Então, que nós possamos refletir nessa mensagem, nesse texto que nós falamos aqui, possamos a cada dia dizer como Paulo, o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no final ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece.